Ô, Ricardo, nós sabemos o seguinte, Ricardo e Luiz, que o que salvou a Rússia, conforme vocês já colocaram aí, o que salvou a Rússia foi o mercado de energia, a gente não tem dúvida disso. A receita de energia que entrou permitiu o Putin manter a guerra indefinidamente, todos os analistas pessimistas acabaram errando, enfim, ele está saindo na crista da onda. Agora eu queria que a gente conversasse sobre o modelo de energia da Rússia. Como é que é aquilo lá? Aquilo é estatal, é privatizado, é semi-estatal, é semi-privado? Como é que é isso daí? E quais as lições que a gente tira para o Brasil? Eu vou deixar com vocês essa granada sem pino aí. Isso tem uma questão muito interessante. Vamos fazer uma comparação do que está acontecendo com as empresas de energia na Rússia e nos Estados Unidos, ok? As empresas ocidentais, elas sofreram uma pressão muito grande por conta do ESG e das práticas verdes e etc. Tá? Não estou emitindo juízo de valor, se sou contrário, se sou favorável à prática verde. Estou trazendo fato. Então, o investimento médio para manter os projetos e as coisas andando era na faixa de 800 bilhões de dólares. E no final da pandemia estava em 400 e pouco, se eu não me engano. Mais ou menos metade. Investimento para? Para você manter o setor de petróleo rodando, manutenção, novos projetos. Então, isso encolheu. O que aconteceu? Hoje você não tem problema de falta de petróleo. A gente sempre discute e fala que é isso. Não é esse problema. O problema é falta de capacidade de refino. Por quê? Uma das coisas que aconteceu é que durante a pandemia, bom comentário do Montenegro. Como sempre... Montenegro. O Montenegro toca fogo no parquinho. Sempre. Quando veio a pandemia, aquelas refinarias americanas que faturavam até 1 bilhão, elas acabaram fechando, ok? Paralelo a isso, você teve uma política verde e um monte de iniciativas foram tolhidas, tá? Ou ficou desinteressante para alguém investir na indústria de petróleo, né? Ela foi demonizada porque gera emissão e etc. Mas o que o pessoal não entende é o seguinte: o petróleo, graças ao petróleo, que a gente não está usando carvão direto no planeta. E graças ao carvão, é o que a gente ainda tem floresta, porque antes do carvão mineral, cortava-se árvore para queimar. Você precisa de energia. Se você quer desenvolvimento, você vai precisar de energia, ponto. Não tem como fazer isso, né, sem energia. Então, esse foi o cenário, ok? Quando você pega a Rússia, que você tem empresas estatais ou empresas com uma forte participação do governo russo, e você tem uma diretriz X nessas empresas de longo prazo e vista com políticas estratégicas, e esse mercado é muito mais regulado lá, então a coisa muda de figura. Hoje, o que acontece? Está no auge da crise, tá? O petróleo, os derivados de petróleo estão sendo vendidos lá em cima. O que acontece com a indústria americana? Não quer produzir mais. Sabe por que ela não quer produzir mais? Porque ela está no máximo da capacidade produtiva, está com receita lá em cima, porque a margem de lucratividade está lá em cima, ela distribui dividendo. Aí o Biden mandou uma carta para os 5 principais CEO das empresas. O cara não vai aumentar, porque lá atrás ele estava sendo demonizado. Por que você vai deixar de distribuir dividendo para alguém que não estava recebendo dividendo? Por que tu vai convencer esse cara a botar não sei quantos bi num projeto que ele só vai ver payback ou retorno depois de 3, 5 anos? E que você já tem uma sinalização no mundo que cada vez vão querer menos projetos de energia verde. Então, ninguém quer botar
a mão no bolso para fazer esses projetos. Na Rússia, o que está acontecendo? O Putin chamou a Gazprom e falou: esse ano não tem distribuição de lucro. Todo mundo vai investimento em CAPEX, né? Investimento em projeto. Então, por exemplo, o projeto do Nord Stream 2 foi entre 11 e 15 bilhões de dólares. O projeto do gasoduto para a China é praticamente 5 a 6 vezes o valor do Nord Stream 2. Né? Então, o que acontece? Enquanto, num lado, você não vai ter construção de capacidade, você vai ter distribuição de dividendo, do outro lado, você vai ter o efeito inverso. É a Rússia e China investindo direto em criação de capacidade. Né? Então, o setor de energia, não que não possa ser liberal ou tenha que ser do Estado, não tem receita de bolo. Mas uma coisa é um setor que tem que ser considerado estratégico e você tem que ter marcos regulatórios para que, em ocasiões que a coisa fique muito complicada, o Estado consiga enfiar a mão. Né? Só para ter uma noção, você pega a França, ela está privatizando, está encampando empresa de energia nesse exato momento. Estatizando, você quer dizer? Estatizando. Estatizando, está encampando essa. É uma coisa engraçada, né, Ricardo? Eu acho engraçado o seguinte: da hora que o setor privado, né, eles veem possibilidade de lucro, não, tem que privatizar. Quando precisa investir, não, vamos estatizar esse negócio, empurra a conta para o Estado, que é o que está acontecendo na França, estão empurrando a conta para o Estado de uma batata quente. Né? O que ocorre é que você vai ter modelo que é extremamente liberal e tu vai ter modelo que é extremamente estatizante. Eu não acho que o modelo A ou B seja certo. Eu acho que cada Estado tem que encontrar o seu arranjo, mas você tem que ter dispositivos legais para que, em situações extremas, que aquele modelo que você desenhou não vai funcionar perfeitamente, você conseguir intervir. Né? Imagina, tu está numa guerra, você tem que ter alguma capacidade, às vezes, de intervir para levar para determinado ponto que a iniciativa privada não iria. Por exemplo, os Estados Unidos ele tem dispositivos legais para fazer uma empresa como a GM falar assim, mesmo você não querendo esse projeto, você vai participar do esforço de guerra e tu vai participar fazendo o projeto. Né? Luiz, quer complementar? Eu queria, assim, eu concordo totalmente com o Ricardo. Eu queria só complementar da seguinte forma, lembrar que a crise energética ela não começou com a guerra da Ucrânia, ela é anterior à guerra da Ucrânia. Se a gente pegar aí a atual crise energética, as raízes dela, foi ali quando a China resolveu diminuir o consumo de carvão para cumprir as metas ambientais. Aí você teve uma alta no preço do carvão, você teve, e a gente está falando aí de 2021, você teve inundações em minas de carvão na Austrália, você teve greve de caminhoneiros na Mongólia, aí o preço da energia na China e na Índia começou a disparar, isso acabou virando um efeito global, isso atingiu o gás na Europa, isso atingiu o petróleo nos Estados Unidos. Então, a crise energética ela vem daí. Quando você tem as sanções feitas pelo Ocidente contra a Rússia, você tem um agravamento muito grande dessa crise energética. Então, até isso eu concordo com o Ricardo, eu acho que até esse agravamento da crise energética, muito do Ocidente, a maioria dos analistas ocidentais, eles enxergavam o modelo como o ideal. Aliás, nos últimos 40 anos, a maioria dos analistas ocidentais achavam que o caminho para o setor energético era a privatização. A gente lembra, por exemplo, como é que a Grã-Bretanha fez isso algumas décadas atrás. Ela não só vendeu as suas estatais de energia, mas ela fatiou
essas estatais para que houvesse concorrência e aí o cidadão saísse beneficiado, porque você tinha várias empresas pequenininhas, não tinha monopólio, e elas podiam concorrer e você tinha um benefício para o cidadão que acabava pagando menos. Esse foi o modelo que vigorou aí, pelo menos no imaginário dos analistas, por quase 40 anos. Mas a gente vê que agora, em 2022, a gente vê que os mesmos analistas começaram a pensar diferente. Eles falam, pera lá, tem muito país aí que está estatizando as empresas de energia. Se a gente pegar, por exemplo, na Rússia, a Gazprom, a maior parte, ela é uma empresa mista, mas a maior parte das ações é do Estado. A Rosatom, que é de energia nuclear, é 100% do Estado. E eles estão tendo aí um desempenho nessa área energética muito bom. O que os analistas ocidentais estão pensando agora é o seguinte: para a gente conseguir, a gente quer, os ocidentais, a gente quer fazer a transição energética, ou seja, deu uma atrasada por causa da guerra, mas a gente ainda quer mudar do combustível fóssil para o combustível limpo. Eles dificilmente vão conseguir fazer isso apenas com a iniciativa privada, como o Ricardo muito bem explicou. Você não consegue obrigar empresas privadas a entrarem num negócio que não necessariamente vai dar lucro ou vai ser altamente arriscado. Então, o modelo estatal ele está sendo cada vez mais bem recebido, não só na Rússia e na Ásia, mas também aqui no Ocidente. Se a gente traz a discussão para o Brasil, eu diria que aí, o que está acontecendo com a Petrobras? A Petrobras está privatizando tudo que é não essencial, como, por exemplo, as fábricas, quer dizer, o não essencial na opinião deles, vocês podem não concordar. Por exemplo, fábrica de fertilizantes, refinaria, todas as operações, campos de petróleo onshore, né, que é no continente, em terra firme, né? Então, tudo isso eles estão privatizando porque eles querem se focar só na exploração de petróleo em águas profundas. Eu acho que o raciocínio que se fazia há 1 ano, 2 anos atrás, do tipo, a gente tem que privatizar o mais rápido possível, até para tirar a batata quente da mão do governo, para o governo não ter que decidir o preço da gasolina, agora essa decisão não é tão clara para os analistas ocidentais. Eles estão vendo todo mundo estatizar para fazer a transição energética. Aí eles pensam, será que vale a pena a gente não estatizou até agora, demorou 40 anos para a gente não privatizou até agora, demorou 40 anos para privatizar. Será que agora é uma boa hora de privatizar ou a gente vai estar perdendo aí o bonde da história? Não estou falando o que está certo e o que está errado, estou colocando quais são as dúvidas que os analistas têm nesse momento.